Vamos lá então, vamos orar, né? Falar com Deus em oração, vamos aquietar os nossos corações, as nossas mentes. Deus é bom, eu creio na bondade de Deus e creio que o Senhor vai nos receber como adoradores nesta manhã. Todo-Poderoso e eterno e único Senhor, nós te agradecemos, antes de mais nada, por este dia, por esta possibilidade de estarmos aqui juntos do Senhor como igreja. Recebe a nossa adoração, nosso culto. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos. Ajuda-nos a compreendermos. Fala conosco através da Tua palavra. E que juntos aqui hoje nós cresçamos um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. É uma oração simples, Senhor, mas é em espírito e em verdade. Fala conosco. Eu oro por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridíssimas irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos debater aqui à luz da Bíblia se tudo acontece por um motivo, se tudo tem um motivo para acontecer, se o acaso existe, e nós vamos debater isso aqui à luz da Bíblia. Tem coisas que a gente não entende muito por que acontece, né? Eu não sei se com você é assim, comigo é. Tem coisas que eu fico tentando querer saber por que aconteceu. Mas... E hoje nós vamos entender se tudo acontece por algum motivo. Antes eu quero pedir licença para tomar esse fundinho de café, porque senão esfria. E aí o meu café já não é bom. E frio vira um xarope. Muito bem. À luz da Bíblia, né? Porque a Bíblia é a nossa luz, né? Tudo acontece por algum motivo, absolutamente tudo acontece por algum motivo. Ou existem coisas que acontecem sem motivo? Não. Tudo acontece por algum motivo. Tudo, absolutamente tudo, o que acontece, numa resposta curta, simples, tem motivo. Então a pergunta é, tudo acontece por algum motivo? Uma resposta curta é sim. Por que tudo acontece por algum motivo? Ora, porque Deus é soberano, simples assim. Deus é soberano. E se Deus é soberano, não pode existir
nenhum acontecimento fora do controle de Deus, senão ele deixa de ser soberano. O que acontece é que alguns ou muitos propósitos de Deus estão escondidos de nós. Escondidos no sentido de nós não sabermos qual o propósito daquilo. Mas a gente pode ter certeza que, sabendo o propósito, conhecendo ou entendendo o propósito, ou não sabendo e não conhecendo, todo evento tem uma razão para acontecer. Tudo. Tudo. E a gente vê isso na Bíblia. Não é uma coisa que eu venho aqui e fico falando. A gente vê isso na Bíblia. Se você abrir sua Bíblia, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 9, versículos do 1 ao 3, você vai ler lá que havia uma razão para a cegueira daquele homem. Os discípulos identificaram a razão erroneamente, mas que havia uma razão, havia. Eles identificaram de maneira errada. Havia também, lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, havia uma razão para que acontecesse aqueles maus tratos a José. O propósito dos irmãos de José era muito diferente dos propósitos que Deus tinha ao permitir aquilo que aconteceu. Mas que havia uma razão, havia um propósito, havia. Até na morte de Jesus a gente vê isso, né? Havia uma razão para a morte de Jesus. Da parte das autoridades em Jerusalém, eles tinham lá suas razões baseadas em intenções malignas, mas Deus possuía razões para permitir aquilo baseadas na justiça. E isto eu quero que os irmãos e irmãs entendam que isso não é só com coisas grandes, isso não é só com acontecimentos bíblicos, não. Você vai ler em Mateus capítulo 10, versículo 29, que até a morte de um pardal, a Bíblia trata o pardal como uma avezinha, talvez a mais simples de todas, né? Então, até a morte de um pardal não acontece sem o consentimento de Deus. A gente pode entender, às vezes, por que um pardal morre, né? Uma pomba. Mas tem o seu motivo. A gente não sabe. Ou depois a gente vê aquele, eu vou usar uma palavra menos grosseira, mas aquele cadáver do pardal, da pomba ali no chão, durinho, né? E depois a gente passa um dia depois já vê que aquilo tudo está
já se desfazendo, porque outros animais se aproveitaram daquela carcaça inútil. Então Deus sabe absolutamente tudo. Tudo. Nada acontece por acaso, não. Às vezes os homens, manipulam as coisas. Mas o propósito de Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Existe uma lei, né, chamada de causa e efeito. E quando a gente vai trabalhar, conversar sobre essa coisa de acontecimentos, essa lei ela é muito importante da causa e efeito, porque se a gente começar a mexer com isso, a gente vai chegar até a doutrina do pecado e a providência de Deus. E tudo isso, queridos irmãos e queridas irmãs, mostra que tudo acontece por um motivo. Não existe a casualidade ou a coisa aleatória. Tudo tem um motivo. E eu acabei de falar aqui para vocês da lei da causa e do efeito, né? Esta lei, ela tem esse nome, assim, mais ligado à ciência, né? Tem esse nome, causa e efeito. Na Bíblia, esta lei tem outro nome, mas é a mesma lei, só muda o nome. E se você abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, você vai ler sobre essa lei, que cientificamente, eu não sei se cientificamente, talvez até tenha um outro nome na ciência, né? Mas essa lei de causa e efeito. Na Bíblia, essa lei tem o nome da lei da semeadura e da colheita. Leia aí. Eu não vou ler por causa do nosso tempo aqui. Mas é a mesma lei de Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, que vai tratar da lei da semeadura e da colheita, é a lei da causa e do efeito. Isso quer dizer, querido irmão e querida irmã, vocês são muito queridos para mim, apesar de eu não conhecê-los pessoalmente, a maioria eu não conheço. Conheço poucos pessoalmente, mas são queridos do mesmo jeito. Isso quer dizer, guardado aí, né? Não caindo em nenhum exagero, porque o problema dos crentes ultimamente é o exagero, né? Ou pode tudo ou não pode nada, inventam umas coisas, né? Então, não caindo no exagero, mantendo o equilíbrio que o Senhor Jesus pede que nós tenhamos, né? Equilíbrio é um negócio chamado como domínio próprio. Então, mantendo o domínio próprio e o equilíbrio, para a gente não cair nem muito no mar e nem ficar só na terra, tudo aquilo, todas as nossas ações, elas têm um efeito. Pode ser efeito bom ou pode ser efeito ruim. E existem, por que a gente tem que manter o equilíbrio?
Porque existem determinadas coisas que não dependem de nós. São aqueles resultados que são inevitáveis. Você não vai conseguir evitar, nem eu, nem ninguém. Dá uma lidinha em Colossenses, capítulo 3, versículos 23 ao 25. São as coisas inevitáveis. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não por culpa de vocês. Quando eu pergunto se vocês estão entendendo, eu quero saber se eu estou sendo claro. Porque senão não adianta nada. Se vocês não entendem, o culpado não são vocês. O culpado sou eu que não estou sabendo esclarecer a coisa. Alguém pode se perguntar assim: por que eu estou preso? Existe uma razão para isso? Você está preso porque você roubou a casa do seu vizinho e foi pego. Isso é a lei da causa e do efeito. Por que eu estou preso? Porque você roubou e foi pego. Causa, roubar, efeito, ser pego. E se porventura foi querer impedir a sua prisão, agredindo um representante da lei, atirando nele ou coisa, você pode morrer também. Esta é a lei. Eu não estou aqui defendendo nada, hein? Eu estou explicando que nada acontece sem motivo. Às vezes, o motivo não está no outro. Às vezes, o motivo está na gente. E o outro só faz parte do acontecimento. Você entendeu? Então nada acontece. Ai, meu Deus, como é que... Tudo tem um motivo. Porque a gente precisa entender, irmãos, que tudo que a gente faz, tudo, ou é um investimento na carne, ou é um investimento no espírito. Jesus fala sobre isso, né? Quando ele fala assim, buscai primeiro as coisas do céu. O que ele está dizendo ali? Invista, faça coisas para ser investimento no seu espírito. Porque o que não investe no espírito, investe na carne. Paulo também fala sobre isso, com outras palavras. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Né? Paulo diz assim, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. É a mesma coisa. Buscai primeiro as coisas do alto. Às vezes a gente quer entender diferente, mas não é isso aí. O crente que caminha no Espírito, caminhar no Espírito, não é caminhar no seu Espírito, é caminhar na direção do Espírito Santo de Deus. Vamos deixar claro algumas coisas, porque o problema é sempre o exagero, né? Não quer dizer que você não vá ter a sua vida. Você vai passar 24 horas por dia
só, sabe, no espírito. Não. Existem situações da nossa vida em que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para resolver. E aí é que entra o equilíbrio. Se a semeadura for generosa, se você vive semeadura, não estou falando especificamente em dar dinheiro, como a maioria usa esta passagem. Semeadura aqui também e principalmente né, você crer no Senhor e ter obras para o reino de Deus. Isso é semeadura. Não é você dar dinheiro, sei lá, essas coisas que apregoam por aí. Isso também não quer dizer mesmo que se você faz o que eles indicam que vocês façam, ou que nós façamos, que é sustentar a safadeza, a malandragem deles, você venha a receber tantos por cento a mais, 100 por 1, essas bobagens e mentiras, né, que pregam por aí. Você vai receber quando você é generoso e você vive no Espírito, buscando a direção da graça de Deus e buscando entender as coisas de maneira a mais se aproximar da mente do nosso Senhor, nós recebemos na vida vindoura. Agora, quem não semeia, não colhe. Não tem como. Como é que você vai semear se você não colheu? Você não colhe nem nessa vida e nem na vida vindoura. E quem semeia coisas na carne, né, vai só colher coisas da carne. Isso está lá em Jeremias 18:10, 2 Pedro 2, do 10 ao 12. Falando ainda que nada acontece no acaso. Nada. E quando a gente começa a debater no sentido de conversar sobre as coisas santas, a gente começa a rastrear os acontecimentos e a gente vai chegar, sem dúvida nenhuma, lá no Jardim do Éden. A Bíblia é clara. A Bíblia ela é transparente. Ela diz que o mundo está debaixo, sob uma maldição. O mundo. Mas esperar um mundo melhor, você está, infelizmente, fora da doutrina bíblica, santa, verdadeira do nosso Senhor. Porque se você abrir a Bíblia e ler Gênesis, capítulo 3, versículo 17, você vai ler o que eu acabei de falar. O mundo está debaixo de uma maldição. E o que essa maldição provoca no mundo? Aí você vê que nada acontece por acaso. Essa maldição que vem lá que vem lá do Éden, ela tem como resultado enfermidade,
doença, desastres naturais, morte. Quando eu digo aqui, e digo com muita tranquilidade, olha, as coisas estão ruins, viu, irmãos e irmãs, e vão ficar pior, né? Algumas pessoas falam assim, mas ele é pessimista, tá louco. A gente já, logo de manhã vai ouvir isso, então houve mentira. Houve mentira, houve, como é que é? Palavra de ânimo, que não vai mudar nada, porque você tem que ter consciência. E olha, eu tenho essa consciência, e não sou infeliz por causa disso. Eu tenho algum tipo de infelicidade por causa de outras coisas, não porque está ruim vai ficar pior. Eu agradeço a Deus pela compreensão que o Senhor me dá. Por quê? Porque todas estas coisas que acontecem, embora estejam sob o controle de Deus, por causa do mundo estar debaixo de uma maldição, às vezes estas coisas são usadas por Satanás, que infelizmente as pessoas não acreditam. O mundo não está mais acreditando no que existe o diabo, não é acreditar no diabo, no que ele faz, não é isso. É acreditar que ele existe. O diabo existe. O diabo é uma pessoa, não física, uma pessoa no sentido de personalidade. Tem personalidade. Porque o que faz uma pessoa não é a carne. Você está entendendo? O diabo, ele existe. Mas é uma luta que a gente tenta há anos. E não sou só eu, outros tantos, com compromisso com a verdade, tentam fazer isso ser entendido. Você acha que o diabo vai ficar se manifestando em igreja, não sei o quê? Isso é mentira. Primeiro que não é ele, né? Quem se manifesta ali são espíritos. Quando são espíritos, né? Quando o negócio não faz de conta. E a maioria das vezes faz de conta. Mas a maior arma do diabo é essa que ele está usando. E ele está usando bem. Porque as pessoas passaram a não acreditar na existência dele. E aí, como este é um mundo caído, mesmo tendo o controle de Deus, Satanás usa esse mundo caído, esta maldição do Éden, para infligir misérias às pessoas. Onde está isso na Bíblia? Claro. Você pode começar a ler por Jó, capítulo 1, versículo 2. Depois eu indico para você, existem outras passagens, vou indicar essa daqui para não ficar muita coisa. Lucas, capítulo 9, versículos do 37 ao 42. E também capítulo 13 de Lucas, versículo 16. Por que as pessoas ficam doentes? Porque surgem pragas, Covid, peste negra. Você vê um número de pessoas com câncer ultimamente. Por quê? Porque Deus é mau? Deus pode... Não, nós não estamos discutindo se Deus pode tirar, se Deus pode curar. Não é esse o debate. É claro que Ele pode e Ele cura.
Mas essa pessoa amanhã ou depois vai ficar doente de novo e vai morrer. Não é assim? Todos que foram curados na Bíblia, por viverem num mundo caído, estão vivos. Tem alguém que foi curado aqui por Jesus e continua vivo? Claro que não, porque o mundo é caído. Essas pessoas, todos nós, estamos sujeitos à doença. Não é porque é cristão não fica doente. Ah, não, ele é crente, não tem, como é que então está em pecado? Ah, larga. Eu fico irritado quando eu ouço essas coisas. Você pode ficar doente porque você vive num mundo caído, na maioria das vezes é isso. Você pode ficar doente porque, sei lá, o amor de Deus está disciplinando você. Ah, mas é possível isso? A Bíblia diz que é. Você não lê a Bíblia? Hebreus capítulo 12, versículos do 7 ao 13. E também 1 Coríntios capítulo 11, versículos 29 e 30. Tudo, absolutamente tudo tem o controle de Deus. Muitos cristãos proclamam, né, que Deus organiza as coincidências. Aqueles que são incrédulos, quando ouvem isso, riem, né? Porque eles dizem que as causas naturais podem explicar qualquer evento sem a referência de Deus. Aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam no diabo, tem um bando de gente, quando eu digo um bando, eu quero dizer um montão de pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas não acreditam que o diabo existe. Então, eu quero dizer para você, o diabo existe e está ativo. Ah, porque o diabo é coisa da cabeça. Não, o diabo está escrito na Bíblia. Então, Jesus tinha problema mental quando ele foi tentado pelo diabo, porque se o diabo é coisa da cabeça das pessoas, Jesus tinha problema mental, então. Porque a Bíblia diz que ele foi levado ao pináculo do não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que a gente não pode esquecer, meu irmão, minha irmã, é Romanos capítulo 8, versículo 28. Quando a gente lê, né, o Salmo que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí as pessoas quando leem, né, oh, tudo posso, elas só pensam esse tudo como uma montanha do tamanho do Everest de coisas boas. Só coisa boa. Tudo aí são todas as coisas boas que o mundo pode oferecer. Quer dizer para você que tudo aí é tudo. Coisas boas, coisas ruins, tudo eu posso em Cristo. Tudo eu posso em Cristo. Porque Ele me fortalece. Eu posso ter coisas boas, Ele me fortalece para eu não me ufanar. E podem ter situações ruins na vida, Ele me fortalece para eu não desanimar. E Romanos 8, 28 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse finalzinho, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é a parte importantíssima do que está escrito aí. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
mas que são chamados segundo o seu propósito. Porque tem gente que diz que ama a Deus, mas não. Só diz. Então, querido irmão e queridíssima irmã, eu não sei. Oh, meu Deus, tem hora que eu falo umas coisas, né, que não... Mas se eu faço e penso, eu não posso ter vergonha de falar. Eu não tenho, assim, uma grande paixão literária pelo livro de Esther. Eu sou sincero. Por quê? Eu sei lá, agora não é hora de eu explicar isso. Mas o livro de Esther, ele mostra, nesse contexto que nós estamos aqui hoje, né, da providência divina trabalhando. Leia o livro de Esther. Se eu não me engano, se eu estiver enganado, você me perdoa. Mas se eu não me engano, o livro de Esther é o único livro da Bíblia que não cita o nome de Deus. Se eu estiver enganado, você me perdoa. Mas eu acho que eu não estou, viu? Mas leia Esther para você ver a providência de Deus ali. Né? E muitas vezes a providência de Deus, através de coisas que parece para a gente que são coincidências, mas não são, é providência de Deus. É verdade, é verdade. Ração, é verdade. A verdade inconteste, quer dizer, nenhuma pessoa inteligente vai contestar, né? Porque aqui quem contesta aquilo que é inconteste, quer dizer, incontestável, só pode ter problema, né, de entendimento, de inteligência e tal. Então a verdade incontestável, é que Deus está sempre trabalhando na vida do seu povo. Para quê? Para dar um bom fim. Tem gente que já acha que dar um bom fim é morrer sem sofrimento, né? Não, o bom fim é morrer salvo. Filipenses 1,6. Então, para a gente fechar, tudo que acontece na nossa vida não é simplesmente produto de causas naturais ou chance aleatória. Não é. Tudo que acontece na nossa vida são coisas ordenadas por Deus e são destinadas para o nosso próprio bem. Deixa eu ler, irmão, que você escreveu aqui, que está difícil de hoje para mim. Cita no original em forma de um acróstico. O que, irmão? Desculpa, não... De qual passagem, Márcio, você está falando? Eu não estou... Então, tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. A gente pode até não entender, né? Muitas vezes não conseguimos sentir a orientação ou a proteção oculta de Deus, né? Mas à medida que os eventos em nossas vidas vão se desenrolando e a gente vai querendo entender, né? Muitas vezes até olhando para trás em outros, olhando para eventos passados, a gente pode ver a mão de Deus com clareza. Mesmo em tempo de tragédia, mesmo
Na tragédia a gente pode ver a mão de Deus. Que Deus tenha misericórdia e compaixão de nós, que na nossa grande ignorância não conseguimos glorificar a Deus por absolutamente tudo. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós queremos usar esta oportunidade, primeiro para pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que não glorificamos o Senhor por pura e grande ignorância nossa. E que de hoje em diante, dora em diante, a gente possa buscar ver a mão do Senhor em absolutamente tudo, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os propósitos do Senhor. E eu creio, Senhor, que nós estamos aí dentro deste grande grupo de pessoas. Continua, Senhor, falando conosco, nos mostrando e nos ajudando a ver a Tua santa mão em tudo. Graças nós te damos. E oramos assim no nome do Cristo Jesus. Amém.